Olá galera, Thiago Passos aqui, Thiago TJ Carneirinho. Hoje é o dia 2 do programa de Mobility do Training Session Kettlebell e a gente focou nesse dia em quadril. Então a gente chamou esse dia de Mobility Hip. Tá? Então a gente vai fazer 2 sequências de 3 exercícios. Na primeira sequência a gente tem 2 exercícios de alongamento e um pouquinho mais dinâmico. E daí na segunda sequência é tudo dinâmico. Primeira sequência, exercício A1, a gente vai fazer o Tactical Frog. Tá? Então o Tactical Frog é para melhorar a abdução. Então basicamente é um exercício de criar tensão no tronco para que a consequência seja a melhora a abdução do quadril. Então, Carneirinho, você vai se posicionar com os 2 cotovelos, os 2 joelhos abertos no colchãozinho e eu quero um colchão que você consiga deslizar o cotovelo para fora e ele vai colocar os 2 cotovelos no chão. A ideia aqui é ele colocar tanta força no cotovelo, empurrando o chão para frente, que o bumbum dele vai cada vez mais para trás. Então eu quero que ele empurre o joelho dele para os lados, então o máximo possível para fora até ele achar o limite dele. Cotovelo empurrando o chão para frente até ele achar o máximo do limite dele. E agora vai ser uma questão de criar tensão. Ele vai criar tensão contra o chão, ele vai criar tensão com os joelhos para fora e cada vez que ele expire, ele vai tentar buscar uma amplitude um pouquinho maior que o bumbum para trás. Tá? Então ele vai empurrar, crie tensão. Quando ele parar de expirar, segura a posição alguns segundos. Daí a partir daí você vai inspirar e na expiração novamente, mesmo que você tenha que realocar os seus cotovelos um pouquinho mais para baixo, mais perto do cotovelo, para você ter uma angulação melhor. E ele vai fazer esse movimento por 5 expirações para melhorar essa amplitude, criando tensão com o corpo dele. Tranquilo? Esse é o Tactical Frog. Daqui a gente vai para o exercício A2, que é o exercício de alongamento dos flexores do quadril na posição semi-ajoelhado. Então, um joelho no chão, a outra perna na frente. O que eu quero dele aqui? Eu quero que ele faça uma retroversão de pelve. Vira para aquele lado lá, Carneirinho, só para a galera ver um pouquinho melhor. Show! Dessa posição, eu quero que a pelve dele faça uma retroversão de pelve. Com isso, ele vai contrair glúteo. Daí eu quero que você traga essa mão para cima. E a gente vai fazer uma flexão lateral ao mesmo tempo que você contrai o glúteo. Então, para cada expiração que ele faça, ele vai buscar essa linha cruzada, ele vai tentar alcançar a mão dele nessa linha cruzada por cima da cabeça dele e causando essa retroversão de pelve, trazendo a pelve dele para frente um pouquinho. Então, a ideia não é jogar a pelve o máximo para frente possível, mas sim causar a maior retroversão de pelve possível e daí tentar mover a pelve um pouquinho para frente. Fazer isso durante 5 expirações e causar o alongamento de ilipsoas, os flexores do quadril, para realmente abrir o quadril nesse plano sagital e no outro exercício a gente abrir o quadril no plano frontal. E o terceiro exercício que a gente vai fazer nessa sequência é um deslocamento no plano frontal, fazendo um afundo. Então a gente vai tentar de novo focar nos adutores, mas a gente vai colocar uma ação de empurrar e puxar com o tronco para melhorar essa mobilidade torácica ao mesmo tempo que a gente está fazendo esse deslocamento lateral. Então tem um pouco de força nessa ação, tem afundos, tem remadas, mas tem a ação de alcançar, de reach com o tronco. Tá? Então, cada passada ele vai estar mudando essa posição. Então, demonstra pra gente aí, Carneirinho. Segurou os 2 pesos, ele fez um passo para o lado, daí ele vai manter essa posição baixa e alternou a remada para qual lado que ele fez a remada. Isso, continua dando passo para o lado, acho que cabe mais um aí para não perder a câmera. Isso, volta agora para o outro lado. Agora você vai ter que começar. É isso. Vai ter que resetar. Isso. Tá? E essa ação, ela está colocando força e mobilidade ao mesmo tempo. Então é um deslocamento. Se você conseguir dar 5 passadas para o mesmo lado e depois 5 para você voltar, você vai estar fazendo 10 remadas para cada lado. Então você colocou esse trabalho de força e mobilidade ao mesmo tempo. E esse exercício é um exercício que ajuda você a reposicionar a sua pelve em relação à sua costela no plano frontal. Então, para deslocamentos e para a habilidade de controlar o seu tronco no deslocamento de um lado para o outro, é fundamental que você tenha esse controle. E a gente gosta muito, esse é um exercício que o Michael Mullen, um dos nossos professores lá em Nova York, ensinou para a gente, e a gente passou a usar muito porque melhora muito a ideia de respirar, mantendo essas posições travadas, mas criando espaço
principalmente a região posterior do corpo, conforme a gente vai se movendo. Então a gente passou a usar muito esse exercício desde que ele ensinou isso pra gente. Beleza? Então essa é a primeira sequência. Nessa segunda sequência, o primeiro exercício que a gente vai fazer é um exercício de mobilidade, rotação interna e externa de quadril. Então é 90-90, segurando o kettlebell na posição de goblet. Por que isso? Porque aqui, se você tem o kettlebell no seu tronco, você vai ter que manter a extensão torácica o tempo todo. Então o esforço do tronco todo, braço, abdominal, musculatura de costas, para você manter tudo estabilizado e daí causar uma rotação interna e externa do quadril que seja real, porque você não pode roubar, porque o peso não deixa você roubar naquela posição, dificulta, mas faz com que seja uma mobilidade de rotação interna e externa mais honesta que você realmente tem. Então ele vai manter os dois calcanhares no chão, você vai achar uma posição que você consiga manter os dois aí, não usa o cotovelo contra o joelho, você vai jogar os dois joelhos para o mesmo lado, mantendo essa posição e o maior controle possível e tentar não arrastar o pé do lugar. Então tentar achar uma posição que você consegue manter os dois pés no lugar. Consegue sair dessa posição devagarzinho e voltar para o meio. Tá vendo? Estava muito perto de você, então põe um pouquinho mais para frente o cotovelo. Isso. E daí tenta manter o controle nessa posição. Desce devagar, 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 devagar. Isso. Retorna para o outro lado. Quanto mais devagar e mais intenso você mantém essa ação, mais difícil vai ser, mais eficiente vai ser. Tá? Então, a ideia é você ir de um lado para o outro, pelo menos 5 vezes cada lado, mantendo o controle e sendo devagar, tá? Sendo esse controle, esse movimento seja devagar. Segundo exercício que a gente vai fazer é um terra unilateral, single leg deadlift com remada. Então, esse exercício não é só mobilidade. Então, a gente vai trabalhar o alongamento da região posterior, mas a gente vai estar colocando um exercício de força, uma remada e uma estabilidade isométrica numa perna só. Então, segura o peso com a mão direita, daí a mesma perna do mesmo lado, faz de lado porque fica melhor para eles enxergarem aqui do lado, beleza? Então, se a perna direita sai do chão, o braço direito segura o peso. Ele vai segurar, fez essa flexão de quadril numa perna só, achou essa posição, faz a remada e agora o peso não volta mais para o chão. Voltou e fica em pé agora. Isso. Então ele fez o terra unilateral. Isso. Remou. Ficou em pé. Beleza? Então basicamente ele está tentando não tirar o zíper da calça dele da posição sagital, então ele não quer abrir o quadril para o lado. Então a ponta do dedo dos pés atrás não pode estar virando para fora. Você quer manter apontado para o chão, você está criando uma estabilidade melhor no lado esquerdo, que é o lado que está no chão, está criando o alongamento na região posterior e está criando um pouco de força no tronco. Então a ideia de estabilizar tronco com quadril e ter esse controle absoluto vai permitir que o seu corpo ele permita que você se mova melhor quando essa relação é sempre respeitada. Então a gente gosta de sobrecarregar esses planos cruzados, porque a informação de complexidade, mas de eficiência do padrão locomotor está sempre sendo alimentada. E a gente gosta muito dessa ideia nesse trabalho de mobilidade. O terceiro exercício que a gente vai fazer, então, o primeiro exercício foi 90-90 com o goblet, o segundo exercício foi o single leg deadlift, que é esse aqui, que é o terra unilateral com remada, e o terceiro é o matrix de clean e press. Então, o carneirinho vai se mover no plano frontal, no plano sagital, no plano transverso, igual a gente fez o aquecimento dos outros programas, usando um clean e um press, mas ele vai estar saindo do plano tradicional e criando rotação em cada um desses movimentos. Então, demonstra pra gente, carneirinho, como que você faz um matrix de clean e press. Quer fazer o clean primeiro? Faz o clean, trouxe na posição, ele vai sair daqui. Toda vez que ele dá a passada, ele vai jogar o peso na direção do pé dele. Então, se ele der a passada com a esquerda, fez o clean, voltou na posição de apoio, fez um press. Estava no plano sagital, fez o press no meio. Faz uma passada no plano frontal, fez o clean, voltou, mudou, ele fez um desenvolvimento militar. Tá? Mudou um pouquinho, beleza. Faz o plano transverso, fez a abertura lá de rotação externa da perna esquerda. Quando ele vai fazer o press, ele vai fazer uma rotação. Fez a passada com rotação interna da perna esquerda. Ele fez isso, ele vai repetir isso 3 vezes cada lado. Então ele fez 1 vez cada lado, 2 vezes cada lado, 3 vezes cada lado, troca o lado, faz a mesma coisa do outro lado. Então, é um passo para frente,
press, um passo para o lado, press, um passo para trás, press. Ele explorou a mobilidade do quadril nos 3 planos, mas com sobrecarga. Então, a gente trabalhou mobilidade, mas a gente ainda está desenvolvendo a força, resistência, capacidade de trabalho, atleticismo dele como pessoa, porque ele está se movendo nos 3 planos de movimento, fazendo essa ação de dominância de joelho, de puxada, de empurrada, e a gente já falou mais sobre o clean press e como a gente gosta desse exercício. E esses 3 exercícios a gente vai repetir 4 séries dessa rodada de 3 exercícios também, e esse vai ser o dia 2 do treino de mobilidade do Training Session de Kettlebell. Beleza? Encontro vocês no dia 3.